Bom dia, meus amores. Tudo bem? Que a paz de Deus, que toda a proteção vinda dos céus esteja com todos vocês e com toda a família de vocês, tá bom? Hoje a prova vai começar com um versículo, como sempre, que está em Provérbios 3, versículo 5, e diz assim: Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Quem aqui se acha o mais inteligente e que só porque é inteligente pode fazer todas as coisas? Tem alguém aí me ouvindo? Se achando? Ah, eu sou muito inteligente, então não vai acontecer nada de ruim comigo. Por acaso tem alguém aí que se acha assim? Tenho certeza que não. Porque os meus alunos, eu sei que esses meus alunos aí que estão me ouvindo são alunos que confiam em Deus. Nós falamos de Deus para vocês. Eu tenho certeza que na família de vocês também. E nós sabemos que o mais importante não é a nossa inteligência, não é a nossa inteligência que nos deixa forte, não é? Mas a nossa confiança no quem? Em Deus. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos dá sabedoria. Do que adianta muitas vezes a gente ser inteligente? Inteligente eu sei que todos vocês são, mas muitas vezes nós não somos o quê? Sábios. A gente não sabe usar esta inteligência na hora certa. Então, nós não estamos sendo o quê? Sábios. E a sabedoria só Deus nos dá, tá? Quando a gente confia em Deus, a sabedoria vem, tá bom? Então, a nossa lição de hoje tá assim: corpo e alma, saúde, corpo e alma. Qual o mais importante? É o corpo ou a alma? Os dois, não é? A gente tem que cuidar da nossa saúde física e nós temos que cuidar também do nosso espiritual. A gente tem que confiar mais em Deus, a gente tem que orar a Deus, tem que ler a palavra de Deus para que nós possamos o quê? Ser fortalecidos. Vocês já ouviram falar sobre o povo de Israel? Pronto. O povo de Israel era o povo de Deus, né? O povo que Deus protegia. Mas esse povo teve uma época que deixou de seguir a Deus. Entrou em pecado. Começou a fazer um monte de coisas erradas. Vocês acreditam nisso? Vamos ouvir a história? Pecou contra o Senhor. E aí, por conta desse pecado, eles caíram, né? Os povos que estavam ali, que era de Israel, eles caíram nas mãos dos inimigos, esses povos chamados midianitas, gravem bem, tá? Esses midianitas eram povos que perseguiam demais o povo de Israel. Então, como o povo de Israel deixou de seguir Papai do Céu, esses midianitas só andavam perseguindo muito o povo de Israel. Então, os israelitas, eles tinham que se esconder em cavernas para que os midianitas não os encontrassem, né? Mas sempre os midianitas encontravam, sempre os midianitas atacavam, porque os midianitas, eles eram mais fortes do que aquele povo de Israel. Mas o povo de Israel estava fraco, por quê? Porque deixou de acreditar em Deus, certo? Aí o povo de Israel, eles fugiam de um lugar para o outro, e aí geralmente, onde eles chegavam, eles plantavam, levavam a sua criação, né? As suas cabras, os seus animais. E aí, quando menos esperava, quando as plantas já estavam crescendo, os animais já estavam lá, vinham os medianitas e ó, pegavam seus animais, acabavam com as suas plantações. Ai, o povo de Israel ficou muito cansado dessa situação. Vocês acham que foi o que eles fizeram? De tanto ter suas plantações e seus animais destruídos. Sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para Deus. Como assim, Pro? Eles oraram. Pediram perdão a Deus. Porque, gente, olha, quando a gente erra, quando a gente peca contra o Papai do Céu, quando a gente faz alguma coisa má a alguém, a gente tem que fazer o quê? Orar a Deus e pedir perdão a Deus e ir lá e pedir perdão também àquela pessoa que a gente magoou. Não é assim que tem que ser? É assim que a palavra de Deus nos ensina? Pronto. Então, no caso do povo de Israel, eles não tinham que pedir desculpa a outra pessoa, eles tinham que pedir perdão era a Deus, porque eles abandonaram a Deus. Então, presta atenção. Deus viu que eles realmente estavam muito arrependidos, né? E aí Deus
não é vingativo, né? Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que tem misericórdia de nós. E assim como esse povo de Israel se arrependeu e Deus olhou para ele, assim é a nossa vida. A gente também pode se arrepender quando a gente fizer algum erro. E Deus vai lá e olha para a gente com aquele olhar de misericórdia, aquele olhar de Pai, e vai lá e nos perdoa, e nos dá a segunda chance, terceira chance. Quantas chances Deus nos dá, né? Bem assim, Deus deu para o povo de Israel. Então, preste atenção. Então, um anjo do Senhor foi enviado à casa de Joás, tá? E lá na casa de Joás, tinha um filho chamado Gideão, tá? Preste atenção, Gideão, que era uma família israelita, tá? Então o anjo de Deus foi até a casa de Joás, né? Joás era o pai de um homem chamado Gideão, que era do povo de Israel. Preste atenção. E Gideão estava escondido, né, lá na plantação do trigo, limpando o trigo. Escondido de quem? Dos midianitas, aquele povo lá que estava perseguindo o povo de Israel. Aí o anjo do Senhor olhou para Gideão e falou bem assim: Ei, você é corajoso e o Senhor está com você. Vá com toda a sua força, não fique escondido não. Vai lá, com toda a sua força, livra o povo de Israel dos midianitas. Sou eu que está mandando que você vá. Gideão, segundo a Bíblia, ele era aquele homem fortão, todo malhado, todo, né? Não que ele malhava, mas porque ele era forte, né? Musculoso. Hoje, geralmente, as pessoas são fortes, na maioria das vezes, porque malham, né? Mas ele fazia, com certeza, algumas atividades que acabava ficando com o seu corpo, de qualquer forma, malhado. Então, Gideão, ele era muito forte, saudável fisicamente. Mas a mente e a fé deles eram, ó, muito fraca. Ele não acreditou no seu potencial. Apesar dele ser fortão, todo malhado, ele não acreditou que ele podia. Então ele era pessimista, ele achava que ele era pior do que as outras pessoas. Olha só, será que devemos ser assim? Jamais, né? Ele não compreendia que Deus podia fazer por meio dele, né? E aí, sabe o que foi que ele respondeu? Ele não compreendeu. Aí ele respondeu assim: Senhor, como é que eu posso libertar Israel? A minha família, meu pai, né? Tá falando com Deus. A minha família, meu Senhor, é a mais pobre dessa tribo, né? A tribo de Manassés, que era a tribo, uma das tribos de lá. E eu sou a pessoa menos, além da minha família ser a mais pobre, eu sou a pessoa menos importante da minha família. A pessoa que não tem tanta importância para ninguém. Sabe o que foi que Deus disse para Gideão? Você pode ir e você pode fazer isso, porque eu vou lhe ajudar, Gideão. Você vai acabar com os midianitas como se fosse um só homem. Os midianitas eram, ó, milhares de homens. Gente, Gideão ainda, mesmo assim, Gideão ainda estava com medo, ele se sentia muito inferior. Aí, passou o tempo e Gideão falou, eu vou lutar contra os midianitas. Mas para ter certeza de que Deus estava realmente com ele, Gideão resolveu fazer um teste. Falou bem assim, ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, eu vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo, lá no lugar do trigo, ele disse que colocar um pouco de lã. Se de manhã cedo, no outro dia, o orvalho tiver molhado só a lã, mas ao redor estiver sequinho, gente, olha como pode, só o poder de Deus, né? Olha o que Gideão fez. Olha, eu vou colocar a lã. Se amanhã de manhã essa lã estiver toda molhada e em volta estiver todo seco, eu vou entender que o Senhor está comigo. Então, e eu vou libertar Israel. Gente, no outro dia, quando Gideão chegou lá, a lã estava molhada e em volta estava tudo seco. Deus provou que estava ao lado de Gideão. Olha como Deus é conosco.
Tem hora que a gente duvida de Deus e tem hora que a gente quer prova. Deus vai lá e prova. E a gente vai lá e ainda duvida de novo. Olha, Gideão estava duvidando. Preste atenção. Vocês acreditam que Gideão ainda continua em dúvida? Pois é. Sabe o que foi que Gideão fez? Falou bem assim: ó Deus, fique zangado comigo não. Posso pedir só mais uma coisinha? Aí Deus, sim. Deixa, por favor, que eu faça só mais uma provinha com a lã. Deus, tudo bem. Eu quero agora que dessa vez a lã fique seca e que o orvalho molhe em volta. E naquela noite Deus fez isso. A lã ficou seca e o chão em volta ficou molhado. Depois dessas provas que Deus deu, realmente, né, estava aí provando, né, que ele estava sendo chamado para lutar contra o inimigo. Aí Gideão foi, né, foi lá, obedeceu ao Senhor com apenas 300 homens. Mas 300 homens são muitos homens. Mas deixa eu dizer a vocês, o exército dos midianitas tinham milhares. Podia ter 4, 5, 6 mil homens. Muito mais do que só 300 homens. Gideão venceu. Tá vendo, gente, como Deus fica do nosso lado? Demorou, mas Gideão entendeu que Deus quer que tenhamos um corpo forte e saudável para fazer a sua obra, mas também nós temos que ter o quê? A mente saudável que reconhece aquilo que Deus criou e que Deus nos criou como seres o quê? Inteligentes e que devemos confiar nele e que a nossa força física nada valerá se a gente não confiar em Deus. E você? Tem confiado em Deus? Ou você tem pedido provas? Tá? Eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer atividade porque tá muito difícil. Ei, você tem tentado fazer essa atividade? Você é inteligente. Você tem a força que vem do Senhor. Por que querer fazer igual Gedeão? Querer várias provas? Você já tem a prova da sua inteligência. E você está tendo aí Deus ao seu lado, que vai lhe capacitar, tá bom? E mesmo se você pedir prova, não deixe de acreditar em Deus, tá certo? Não faça também. Gideão ele fez e Deus provou. Mas não precisa fazer como Gideão. A gente precisa aprender que nós somos capacitados, que o nosso corpo, que é forte, que é saudável, é muito importante, mas que o mais importante é a nossa fé, aquilo que tem na nossa cabeça, aquilo que tem no nosso coração, tá? Então, cuidem-se, tá certo? Cuidem-se do seu corpo e ore a Deus para que Deus continue lhe dando sabedoria, tá certo? Então, aqui nós temos o que aprendi, que ter um corpo forte e saudável é muito importante. Sim, é muito importante. Mas que ter uma mente saudável, que procura aprender sempre, né? E confia no Senhor, é mais importante ainda. Então, o que a Pro quer dizer hoje para vocês é que vocês possam estar confiando em Deus. Então, se você é fraco fisicamente, eu não vou aguentar aquilo e Deus está mandando, vá que Deus está ao seu lado. Se tem uma atividade que é muito difícil a princípio, se está sendo solicitada ali para você fazer, vá, confie em Deus, você vai conseguir fazer, tá? Nesse momento, nós estamos assim em tempos difíceis, a gente vai ficar parado sem fazer nada? Nós temos que confiar em Deus, porque Deus está ao nosso lado, independente se a gente fraquear, se a gente fraquejar, desculpa, tá? Se a gente fraquejar, se a gente cair, Deus levanta pela mão, tá? E nos faz forte, e faz a gente caminhar, e faz a gente andar, tá certo? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de cada familiar de vocês, tá certo? É o que a Pro deseja da parte do Senhor, e que Deus esteja assim continuando, né, a abençoar
todos da família de vocês. E não esqueça que a confiança é tudo que nós temos, tá? E quando a gente confia em Deus, tudo acontece aquilo que Deus quer nas nossas vidas, tá bom? Então, que Ele abençoe e que a sua confiança esteja no Senhor, tá bom? Então, um beijo, fique com Deus. E por hoje nós ficamos por aqui, tá bom?